Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre algo que tem pesado no nosso coração, principalmente quem é mulher, mãe, né? Trabalha, vive essa vida assim, multitarefas. E a vida de todos nós hoje em dia, né? A gente não é uma coisa só, nós somos muitas coisas e a gente precisa aprender a equilibrar os pratos. Então, a gente vai conversar sobre a culpa constante de não dar conta de tudo. Você já se sentiu assim, com essa sensação de que você tá sempre devendo, sempre insuficiente, sempre falta algo? A gente vive num mundo acelerado que exige de nós muita performance, produtividade, exige muito resultado. E quando a gente não consegue suprir todas essas expectativas, parece que a gente tá falhando. Mas será que é isso mesmo? Será que a gente realmente tá falhando? Hoje em dia a gente é bombardeado o tempo todo com muitas imagens de pessoas com sucesso, pessoas hiperprodutivas e tudo mais. Mas será que essa é realmente a verdade do coração delas? É a verdade do dia a dia delas? Ou é só uma parte da vida que elas mostram? No Instagram, no TikTok, a gente vê gente vencendo na vida às 5 da manhã. E não é essa a verdade que eu quero passar aqui, né, pra vocês. O livro é o café da manhã perfeito, o livro lido, tudo concluído com sucesso, mas tudo isso em 15 segundos de... Só que muitas vezes essas pessoas, elas estão do outro lado da tela com olheira, cabelo bagunçado, a pia cheia de louça, o filho chorando e a cabeça explodindo com tanto de coisa que tem pra fazer. E isso vai gerando no nosso coração uma comparação que é muitas vezes silenciosa, mas que aos poucos vai gerando um senso de que a gente não é suficiente, de que a gente precisa fazer mais, de que a gente precisa se esforçar mais, e que só a gente na vida que não consegue, que só a nossa vida tá bagunçada. Mas deixa eu te dizer isso com todo carinho. Isso é uma mentira. O Salmo 103,14 diz: pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que nós somos pó. Deus sabe das nossas limitações, das minhas e das tuas limitações. E ele não deseja performance, ele deseja relacionamento. Vou contar uma coisa pessoal minha, né, que eu tinha decidido que nessas férias eu ia começar a treinar. E eu até falei um pouco sobre isso lá no meu Instagram, eu acho. E aí, porque isso realmente é uma coisa importante e eu quero criar esse hábito, né? Mas o Estevam adoeceu. E aí eu não consegui treinar. Ele precisava de mim, eu precisei cuidar dele. E aí veio aquela frustração. Daí a gente escuta pessoas, não, porque isso é essencial, porque não sei o quê. E daí eu vejo umas amigas, indo de manhã treinar. E eu fico, meu Deus, mas parece que eu sou a única no mundo que não faz isso. E parece que eu não sou nada saudável porque eu não faço isso e tudo mais. E aí eu comecei a colocar isso dentro de mim, né? Então, até essa minha última semana de férias, foi minha última semana de férias, e eu tinha decidido, não, agora o Estevão tá melhor, ele vai pra escolinha, vai dar tempo de eu treinar. E daí eu fiquei ranhenta. Aí eu também falei, olha, agora é hora do meu corpo se preservar e eu comer bem, enfim. E vou ficar por casa, não vou forçar também agora. Mas mesmo no meio disso vem aquela culpa, né? Parece que assim, vem aquela vozinha lá no fundo e diz, tu falhou de novo, né? Tu não conseguiu mais uma vez. E essa questão de ter ficado meio malzinho, assim, né? Meio gripada. Na verdade, é um lembrete de Deus pra mim. Que tá tudo bem eu não dar conta de tudo, sabe? E eu entendo isso no meu coração. Mas é difícil aceitar isso quando a gente tá sempre em busca de uma perfeição, né? De uma performance. Mas existe um lugar de cura e aceitação. Existe um lugar de descanso pro nosso coração em todas as áreas da nossa vida. E a culpa, ela te afasta da presença de Deus. Essa culpa, ela não vem do Senhor. O que vem do Senhor realmente é acolhimento e compreensão. E o que eu aprendo nesse tempo também é que não precisa ser tudo ou nada. A gente tem muito essa visão, né? Não, eu tenho que estar na academia 1 hora por dia e tudo mais. E só assim eu vou ser saudável. Mas, na verdade, eu penso que as coisas vão além disso, sabe? São pequenas trocas que a gente pode ir fazendo ao longo do nosso dia. Por exemplo, assim, ao invés de eu pegar o elevador, eu vou subir as escadas. Ao invés de comer um doce, eu vou comer uma fruta. Ao invés de ficar 40 minutos no celular, perdendo meu tempo, eu vou ler um livro.
Então, são essas pequenas trocas que ao longo, muitas vezes, do mês, de um ano, dão muito resultado, né? Essa questão da leitura também é um hábito que a gente tem muito forte aqui na nossa casa, né? Mas muitas vezes eu penso assim, eu queria ler 1 ou 2 capítulos por dia, queria ler tantas páginas por dia. Tá bom, mas nessa situação, nesse contexto que eu tô agora, eu não vou conseguir. Então, pelo menos antes de dormir, eu vou ler no mínimo 2 páginas. Pensa, 2 páginas por dia no mês são 60 páginas, né? É melhor que nenhuma página. Então, eu penso isso, que é melhor ler 2 páginas por dia, 5 páginas por dia, do que não ler nada, sabe? Então, aí fazendo essas pequenas trocas no nosso dia, que vão dar um resultado muito grande no fim. Outra troca muito legal é, ao invés de tu acordar e pegar o celular, é acordar e pegar a Bíblia, entendeu? Lê a Bíblia, não vai direto pro Instagram. São essas coisas que acredito que são trocas responsáveis, né, da nossa parte, para com a gente mesmo e para com Deus, sabe? O nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Então, muitas vezes a gente não vai conseguir ficar 1, 2 horas numa academia, não vai conseguir fazer uma dieta, sei lá, do Mediterrâneo, mas vai conseguir fazer trocas responsáveis ao longo do nosso dia. Em 2 Coríntios 12, 9 diz: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é isso, essas pequenas trocas, quando feitas com consciência, elas vão gerar uma transformação muito mais duradoura, quando isso se estabelece de fato na nossa vida. E quem convive comigo sabe, eu sempre fui muito assim, rígida comigo mesma, muito perfeccionista, queria fazer todas as coisas de uma forma perfeita. É diferente de fazer as coisas com excelência, né? Mas isso é um objetivo inalcançável. Isso gerava dentro de mim um peso insuportável. Claro que é algo que eu não resolvi 100% na minha vida, né? Mas eu já acredito que já tenho melhorado muito nessa área. E teve um dia que eu recebi um abraço de alguém e realmente eu senti que aquelas palavras foram do Senhor. E essa pessoa me disse o seguinte: Maria, o que tu faz é suficiente para o Senhor. E Jesus em você é suficiente. Isso transformou a minha visão, sabe? Eu não sou uma máquina de fazer mais, de fazer perfeito. Eu não sou isso. Eu sou um ser humano com falhas. Eu sou um ser humano com limitações. E eu preciso entender isso. Isso não é ruim, né? Ter limitações no reino de Deus não é ruim. É uma proteção da parte de Deus para nós. E que, né, a gente, você, ela não precisa ser tudo para todos. Você precisa ter um coração íntegro diante de Deus e não para as pessoas ao teu redor. Não precisa fazer tudo para agradar todo mundo. E ser íntegra, na verdade, é ser entregue. Com dias ruins, com o cabelo bagunçado, com dificuldades, com limitações, mas com o coração sempre entregue e rendido. E tem uma culpa em especial, né, para nós mulheres, que é a culpa da maternidade. A gente parece que nunca é uma mãe suficiente para os nossos filhos. Desde o momento em que a gente se torna mãe, parece que a culpa anda junto, né? E quando eu tava grávida do Estevão, eu lia muito essa frase no Instagram, sabe? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. E eu orei pra Deus, isso não vai ser verdade na minha vida. Eu não vou me sentir culpada por ser mãe, eu não vou carregar um peso de ser mãe. E eu sempre falo pras minhas amigas que estão grávidas, né, tudo mais, ser mãe carrega uma responsabilidade muito grande, né? A gente é como se algo te impulsionasse a ser melhor do que você é, sabe? Você tem alguém te olhando o tempo todo, você tem alguém que vai replicar os seus comportamentos, você tem alguém que tá te vendo ali e você quer ser alguém melhor para que ele replique as suas partes boas, não as suas partes ruins, né? Mas não, a gente é um ser integral, sabe? A gente tem as limitações e tudo mais. Então, eu sempre conversava com essas amigas que a parte de ser mãe. Então, eu sempre conversava com essas amigas que ser mãe carregava uma responsabilidade. Mas não, que o que é peso e o que é culpa não vem do Senhor. E a gente precisa entender isso, a gente precisa parar de normalizar a culpa dentro da maternidade. Isso não é certo. A gente sempre vai se perguntar, será que eu fiz o suficiente? Será que é a melhor comida que ele poderia comer? Será que eu brinquei o suficiente? Será que eu passei tempo suficiente? E isso, na verdade, porque realmente
nós queremos ser boas mães, nós queremos ser boas para os nossos filhos, queremos ser mães maravilhosas, incríveis. Mas eu sempre digo, é óbvio que a gente vai acertar em algumas coisas e errar em outras, isso é natural. E tá tudo bem, porque os nossos filhos, eles não precisam de mães perfeitas, porque eles também não vão ser perfeitos. Mas eles precisam de mães firmes, mães entregues, mães rendidas a Deus. Lamentações 3:22 diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E essa misericórdia que nos cobre como mulheres, como filhas, dentro dessa paternidade divina, ela cobre os nossos filhos. Deus, ele também é glorificado por meio dos nossos erros consertados. Por meio das nossas falhas, onde a gente para e fala, filho, isso que a mãe fez não foi certo e eu quero te pedir perdão. Ou até mesmo com as outras pessoas, né? Com os nossos maridos, amizades, enfim, erros que a gente comete uns com os outros e fala, olha, me perdoa. E ver essa restauração, ver essa transformação. Deus é muito glorificado nessas situações. E isso é a santificação do ordinário. Mesmo numa rotina difícil, às vezes, mesmo nos dias difíceis, é você orar e falar para Deus, olha Deus, realmente eu errei nisso, errei naquilo, mas eu te entrego tudo para que o Senhor faça o que for necessário e me ajude a vencer esses dias. E essa, na verdade, é a essência do projeto por inteiro. Eu acredito que é possível ter uma vida plena, realmente produtiva aos olhos do Senhor e equilibrada, mas sem abrir mão dessa graça que nos constrange e nos abraça. Ser organizada não é ser obcecada, é ser intencional. Ser produtivo não é sempre fazer, mas é fazer o que precisa ser feito com propósito. E a santidade realmente ela acontece no cotidiano, no nosso dia a dia, nas nossas conversas, nos nossos abraços, nas nossas decisões, nos nossos sentimentos e ações, na nossa integridade. E agora também eu quero te convidar, se caso você quiser viver essa vida com mais intenção, produtividade, mas com o coração no lugar certo, eu te convido a conhecer o template Produtivamente, o link vai estar aqui embaixo, tá? Que é um template do Notion que eu criei, que é como se fosse um planner, uma agenda, mas muito melhor que isso, onde você vai conseguir organizar todas as áreas da sua vida com intenção e propósito. Ele foi feito, então, para pessoas reais, como eu e você, mas que realmente desejam fazer as coisas certas pro Senhor, ter o coração no lugar certo. Pessoas que têm uma sede de viver uma vida por inteiro para Jesus. E para terminar, eu quero dizer uma coisa. A gente precisa aprender a render os nossos dias, as nossas dificuldades, as nossas limitações ao Senhor e encontrar graça nesse amor dentro dos limites que Ele definiu para nós. E lembra disso, você não precisa dar conta de tudo, você precisa entregar tudo nas mãos de Jesus e você precisa caminhar com Ele. E lembra, você não precisa ser perfeita, nem como mulher, nem como mãe, nem como profissional. Você precisa apenas ser inteira em Cristo. Lembra, Ele te vê, Ele te sustenta, Ele vai completar a boa obra que Ele começou em você. E também na vida do seu filho. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, compartilhar com as pessoas que você acha que precisam ouvir isso também. Clica aqui no gostei e se inscreve no canal. Fiquem com Jesus e até o próximo vídeo. Tchau!